Micro, pequenos e médios empresários que estão com dificuldades financeiras por causa da pandemia do novo coronavírus podem recorrer aos bancos para tentar um financiamento. Mas o problema, em alguns casos, é que os empresários não possuem as garantias exigidas pelos bancos para formalizar o empréstimo. E o que fazer então nesses casos? É o que a gente vai saber agora com o advogado tributarista Eduardo Natal. Ele está com a gente pela internet. Doutor Eduardo, bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado por conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco. Eu já queria começar essa entrevista perguntando para o senhor o que é que esse empresário deve fazer, já que o crédito ele é disponibilizado pelo governo e pelos bancos oficiais, né? Exato, Pedro. O crédito que nós estamos comentando é o Pronamp, que é destinado às microempresas, empresas de pequeno porte e MEIs. E no caso em que se requeira a garantia, o que o empresário deve fazer é procurar acionar o SEBRAE para conseguir o apoio do FAMP, que é um fundo de aval que foi criado também em função do coronavírus, para poder auxiliar essas empresas a complementarem ou a ofertarem garantia quando as entidades financeiras requererem. Um ponto que é importante, Pedro, é que até esse momento apenas o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal foram as instituições que fomentaram o Pronamp, esse crédito emergencial para as empresas. E nós estamos no aguardo, quando eu digo nós, os brasileiros em geral, que as entidades bancárias privadas passem também a fazer esse fomento. Doutor, eu conversei já com vários empresários, inclusive aqui no Bom Dia Pernambuco mesmo, e eles relataram a seguinte situação, que antes tinha uma série de documentação, uma série de documentos para eles conseguirem esses empréstimos, só que agora estão sendo exigidos outros documentos. Isso é permitido por lei? É legal fazer isso? Antes da pandemia era de uma forma, com a pandemia então vamos trocar e vamos tornar de forma mais burocrática? Isso pode? Veja, em princípio não poderia, até porque o Pronamp ele já coloca no seu próprio regulamento que seja flexibilizada essa necessidade de documentos, como certidões negativas, de tributos, ou até mesmo outros documentos que sejam comprobatórios de que a empresa não teria outras dívidas. De fato, Pedro, eu entendo que há, pelo menos com relação à regra do Pronamp, uma flexibilização. Portanto, se os bancos estão requerendo mais documentos do que a própria legislação que definiu as regras do Pronamp já flexibilizou essa possibilidade, os bancos estariam contrariando a regra do próprio instituto que eles devem seguir. Exato, a gente tem até uma tela para mostrar, falando sobre as regras, já que a gente está citando aqui o Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que é destinado para empresas com faturamento de até R$ 4.800.000 por ano. Esse seria o mais indicado, então, programa para que as pessoas consigam esse dinheiro? Pedro, esse seria pelo fato de ter um prazo de carência interessante, tá certo? Um prazo para pagamento também razoável, vou colocar os dois já para você, e pela taxa de juros que é exigida. A taxa que é exigida é de Selic, que atualmente está em 2,25%, mais um acréscimo de 1,25%. A carência para início do pagamento é de 8 meses e depois a empresa pode, essa empresa de pequeno porte ou microempresa, ela vai poder fazer a amortização, ou seja, o pagamento das parcelas após essa carência de 8 meses em até 28 meses. Portanto, no total de 38 meses com juros Selic mais 1,25% ao ano. É realmente e provavelmente a melhor taxa que existe no mercado. Doutor Eduardo Natal, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco e tirar todas essas dúvidas. A gente vai ficar, então, aguardando novidades sobre o Pronamp, já que muita gente está com dificuldade para poder conseguir esse crédito. Boa semana para o senhor e bom trabalho. Muito obrigado, Pedro. Para vocês todos também, um grande abraço.